Turminha, agora a Propati vai passar para vocês a correção das duas páginas que foram propostas a vocês. Lembram que tem o material dourado, tem a questão da dezena e da unidade? Então vamos lá. Capítulo 1, Universo, a Casa dos Planetas. Bom, agora, né, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui para vocês a canetinha. Mostramos na página anterior como a imaginação humana viu desenhos em certos grupos de estrelas, as constelações. Então, estava pedindo o quê? Para vocês, primeiro, que o Joaquim, ele contou as estrelas e ele colocou nas tabelinhas aqui, na dezena e na unidade. Então, o primeiro, quantas barrinhas tem aqui? Tem uma barrinha. Se tem uma barrinha, tem uma dezena. Olha lá o número 1. Aí você tinha que contar os azuizinhos, porque eles indicam quantas unidades. Então, contando todos esses quadradinhos, ele tem 9. Se a gente olhar aqui, que número que formou? 10 mais 9 é igual a 19. No segundo, tinham duas barras, então tinham duas barras, e mais algumas unidades. Então, aqui no dezena você coloca o 2, conta as unidades e coloca. Então, aqui tem 8 unidades. Então, que número que formou 20 mais 8? Dá 28. No terceiro, está falando assim, no quarto, perdão, está falando assim, que tem 3 barrinhas, então tem 3 dezenas, 10 mais 10 mais 10. Então, tem 3 dezenas e quantas unidades? 7 unidades. 30 mais 7 dá quanto? 37. Agora, no próximo, tem 4 barrinhas, então tem 10, 20, 30, 40. Se tem 40, né? É sinal que tem. Se tem 4 barrinhas, é porque tem 4 dezenas. E aqui, ó, o azulzinho, nós temos 6. Então, 40 mais 6, 46. No próximo e último, nós temos 5 barrinhas de dezena. Então, nós temos 10, 20, 30, 40, 50. Isso aqui dá 50. Mas de barrinha eu tenho 5, certo? Então, eu tenho 5 dezenas, aí eu ia contar o azulzinho e 5 unidades. Então, esse número que foi formado foi o número 55. No próximo, você tinha que contornar de 10 em 10 e o que sobrasse seria as nossas unidades, certo? Aqui eu tenho 10 mais 10, que dá 20. Então, aqui já colocou 20, mas quantas que ficaram de fora? 6. Então, 20 mais 6 igual a 26. Não esqueçam de pôr o nome aqui, ó, do elemento, que é binóculo. E aqui no desenho unidade, a gente vai colocar exatamente como está aqui. Eu tenho uma dezena, 2 dezenas. Então, eu coloco o número 2 aqui no D. E eu tenho o que sobrou, que são as minhas unidades. E eu tenho 6 unidades, certo? Aqui a mesma coisa. Eu tenho uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas. Então, eu venho aqui, né, e coloco o número 13 no D, que é D de dezena. O que sobrou são as minhas unidades. Eu tenho 5 unidades. 10 mais 10 mais 10, ou seja, 3 dezenas. Olha lá. 3 dezenas, eles formam o número 30, porque é 10 mais 10 mais 10. Então, número 30, certo? Então, aqui já tenho 30. Eu só tinha que completar com as minhas unidades. Então, que são 5 unidades. 30 mais 5, 30. 31, 32, 33, 34, 35, certo? Então, aqui ficou o resultado. E por último, também a mesma coisa, circular os grupinhos de 10, né, as dezenas, o que sobrou são as unidades. Aqui, quantos grupinhos eu formei? 1, 2. Então, eu tenho 2 dezenas. O que sobrou, que são as unidades, eu tenho 8 unidades, certo? Então, aqui, 2 dezenas.
2 dezenas, 10 mais 10, 20. Então, o 20 já está aqui, eu só tinha que completar com as minhas unidades. Então, 20 mais 8, 28. Na letra D, é aquele bate-papo. Você conhece algum desses equipamentos? Converse com os colegas sobre essa questão. Qual deles seria o mais adequado para observar as estrelas? Como a gente enxerga as estrelas? Elas são tão longe, mas existe um equipamento que ele consegue enxergar bem longe. Sabe qual é? O telescópio. O telescópio ele foi feito para enxergar a longa distância. O microscópio, ó, micro é de pequeno. Então, o microscópio foi feito para enxergar coisas pequenas, né? Como, por exemplo, bactérias, né? Coisas minúsculas, às vezes a poeira que nós não enxergamos, né? Então, pelo microscópio nós conseguimos, né, identificar. E o binóculo é aquele que você coloca, né? E você consegue enxergar também, porque ele amplia a imagem, certo? Espero que vocês tenham acertado, tá bom? E depois a Pro volta com mais atividades e correção. Um beijo!